Vamos trazer aqui o Hugo Albuquerque. Carlito consegue ficar mais um pouco com a gente para a gente falar sobre essa vitória em Nova York. Bem-vindo, Hugo. Tudo bem? Oba, bom dia, gente. Bom dia, Adri, Renato, Carlito. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem, Hugo. Estava aqui fazendo uma provocação antes de você chegar. A esquerda não tinha acabado, Hugo Albuquerque? Então, né, eu escrevi sobre isso, inclusive está lá na home da Jacobin. Você escreveu? Pela madrugada. Escrevi pela madrugada sobre isso daí e, bom, eu acho que é extremamente importante porque tem alguns pontos fundamentais aí pelo menos para quem ainda leva em consideração o marxismo, né, esses velhos brontossauros aí como eu. Porque foi uma vitória justamente no grande centro de representação do capitalismo global e do neoliberalismo. Nova York, que é esse estado, né, essa imagem, essa quase uma cidade cenográfica, e foi uma eleição vencida por um cara socialista imigrante muçulmano. Então, isso mostra uma contratendência ao neoliberalismo, justamente onde isso não seria esperado. Eu não estou dizendo aqui como muita gente fala, você está depositando as esperanças no norte global. Não é isso. Isso foi uma grande vitória do sul global. Nesse cenário, se um cara que tem origem étnica indiana, Gujarati e Punjab, nascido em Uganda, sim, porque tem uma colônia, uma comunidade indiana grande na África, para quem não sabe, inclusive porque Uganda foi colônia britânica também. E esse cara vai para Nova York, mesmo que ele seja de uma família de classe média, filho de um grande intelectual, de uma grande cineasta, mas ainda assim um cara nascido em Uganda. Se isso não é uma vitória do sul global, nada é. E uma vitória da classe trabalhadora e daqueles que são uma pessoa de classe média como Mandani, mas que sempre foi um aliado da classe trabalhadora. E venceu lutando a boa luta. Falando de Palestina, Gaza, batendo Netanyahu, apontando a questão da especulação imobiliária. Então, Mandani é um exemplo. Sim, totalmente. O Mandani é um exemplo. Deixa eu pôr o vídeo do... É legal pôr o discurso do Mandani, né? Porque é muito importante fazer essa reflexão, inclusive para discutir um pouco, né, sair desse niilismo político, desse derrotismo de que acabou só a extrema-direita, agora tem espaço para construir luta política. Vamos lá, Adri. We have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. Seja o melhor para o Cuomo na sua vida pessoal. Como é o candidato derrotado, né? Depois o Hugo pode falar mais, mas ele já foi prefeito de Nova York, disputou as prévias com o Mudami e perdeu. E aí ele sai do Partido Democrata, se lança como candidato independente e passa a ter o apoio do Trump. Os republicanos, vocês terem uma ideia, ficaram com 7%, né, Hugo, nessas eleições. O Partido Republicano teve menos de 10%, se não me engano, 7%, ao fim e ao cabo. E ele está saudando o candidato derrotado, então. A gente faz essas falas aqui no meio para o pessoal entender, porque muita gente não está assistindo, está ouvindo. Então, é preciso ter inclusive, aqui os programas vão para o podcast também. Como foi governador? Como foi governador? Eu falei prefeito, né? Tonight be the final time I utter his name. If anyone... Mas é a última vez que... Pode falar dele. Que é a última vez que eu falo o seu nome. E aí ele começa, se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump... can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him. It is the city that gave rise to... Como derrotá-lo é a cidade que o fez crescer. Né? Porque o Trump foi... Ele cresce, inclusive, exatamente no oposto do que é a luta do Mandani, que
ele cresce com a especulação imobiliária. O Mamdani é um pouco um Boulos de Nova York. O Hugo depois pode falar um pouco disso. Ele luta contra a especulação imobiliária lá em Nova York. Ele cresce nessa luta. This is not only how we stop Trump, it's how Isso não é só como paramos Trump, é como paramos o próximo. we stop the next one. O que virá, né, depois? O que virá. So Donald Trump, since I know you're watching. Essa é boa. Então, Donald Trump, como eu sei que você está assistindo, aumente o som, se não me engano, falar isso. I have 4 words for you. Eu tenho 4 palavras para você. Turn the volume up. Põe aí, aumenta o volume. New York will remain a city of immigrants. Nova York vai continuar sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes. Eu até destacava isso na hora que A eu estava city falando. built by immigrants, powered by immigrants, Empoderada por imigrantes. and as of tonight, led by an immigrant. E como hoje liderada por um imigrante. Aliás, é interessante falar, o Hugo pode falar depois, o prefeito de Londres também é um descendente de muçulmano, é um muçulmano, né? E é um cara mais liberal, mas voltado para a questão social. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Presidente Trump, quando eu disse isso, quando o senhor quiser passar por cima de um de nós, vai ter que passar por cima de todos nós. Acho que é isso. Tem mais, né, Não, Idri? essa é só Ele fala no momento, ele fala de trans, cara. Eu achei do caralho, assim. Sabe, ele vai lá no discurso pós e fala, as trans, ele vai citando os judeus, o antissemitismo. Não sei se você viu o discurso completo, Hugo. A gente viu até... Eu olhei hoje pela manhã. Demorou um pouco para ele fazer o discurso, embora já tenha sido dada a vitória. Primeiramente, o Mamdani, fazendo comparações, eu acho que ele é uma coisa um pouco única, que ele é mais comparável com a turma da França, com Mélenchon, entendeu? Que é uma galera que não arreda o pé, uma social-democracia de esquerda raiz que banca a posição. Acho que o Han, lá em Londres, ele é um cara da direita do Partido Trabalhista, né? Sim. Eu falei pela origem, né? Pela origem, que é paquistanês e tal. Agora, o Mamdani ele tem um percurso um pouco diferente e o Mamdani ele tem uma coisa assim. Claro, eu acho que o Mamdani ensina uma lição muito grande aqui para o Brasil, porque ele soube fazer uma campanha legal, ele soube fazer uma campanha leve, ele soube fazer uma campanha que mobilizou o povo, ele soube fazer uma campanha que não foi careta quadrada, muito pelo contrário, mas ele não fugiu dos temas, ele prova que a gente pode bater nos temas que são os nossos temas, do nosso campo político, que a gente acredita, o que o nosso povo acredita, o que mobiliza a nossa base, e que é possível, tendo um nome adequado, e a gente não correndo, não fugindo muito da raia, a gente transformar isso não num peso para uma campanha, mas até num motor para ela. Porque, por exemplo, o Mamdani, ele animou 90 mil militantes, 90 mil voluntários. Nova York é uma cidade territorialmente um pouco menor que São Paulo, quase metade de São Paulo, a área seca de Nova York, mas ela tem uma população de 8 milhões de habitantes, então é uma cidade mais compacta que São Paulo, e é uma cidade meio louca, porque tem uma ilha, que é Manhattan, e tem metade de outra ilha, e tem outra ilha, que é Staten Island, metade da Ilha Grande, né, Long Island, mas é, digamos assim, uma cidade numa certa proporção, sei lá, como Rio de Janeiro, vamos supor, só que bem compacta, bem mais compacta do que as grandes metrópoles brasileiras, como Arranha-Céus, Escambau. E ele conseguiu, dentro desse cenário, botar dezenas de milhares de voluntários no porta a porta, fazendo campanha, fazendo enfrentamento. Por quê? Porque ele pegou essas pautas e falou, dane-se, a gente vai levar essa pauta adiante. Houve um fortíssimo movimento pró-Palestina nos Estados Unidos, que mobilizou a juventude
e que botou a galera na rua, e que o movimento foi duramente reprimido, inclusive pelo governo do Biden, pelo governo democrata, não foi só o Trump, né? Então, o Biden e a Câmara viraram as costas para esse movimento, reprimiram em certa medida enquanto mandavam armas para Israel e basicamente desanimaram a base. Enquanto o Trump, do jeito direitista dele, animou sua base, o Trump voltou, ainda que com mais poder eleitoral que antes, mas na minha visão, mais fraco nos bastidores, e isso está custando muito para o Trump, que perdeu ontem em Nova York e perdeu também praticamente tudo que ele disputou. Teve plebiscito na Califórnia, teve eleição na Virgínia, teve eleição em Jersey, e ele perdeu tudo. E o Mandani é o carro-chefe dessa história, porque ele balançou, ele interpelou as lideranças democratas. O Obama ligou de última hora para ele, porque o Obama percebeu que o Mandani ia ganhar, mesmo sem ele, Obama ligar ou aparecer na campanha. A Câmara, até a última hora que eu vi ontem, não declarou voto nele. E o Mandani ganhou mesmo assim, e foi o cara do Partido Democrata que gerou mais barulho. Nova York, que é uma cidade democrata há muito tempo, é importante dizer, mas no plano da política local já teve prefeitos republicanos, mas de um partido republicano diferente desse Partido Republicano Nacional. Mas Nova York encarou anos, praticamente 2 décadas aí de governo republicano, com Rudy Giuliani, antes dele criar aquela personagem trumpista, né? Como um cara liberal, de repressão ao crime, o cara que criou o neoliberalismo em Nova York, e depois o Bloomberg, que até saiu do Partido Republicano. Então, esse é o cenário interno de Nova York. E houve o governo do de Blasio, que era um cara bacana, de origem de esquerda, etc. e tal, mas que estava na estrutura do Partido Democrata e fez 2 governos muito limitados. Até que o Partido Democrata, vendo o crescimento da esquerda socialista, fez o quê? Criou a figura de um ex-policial negro, o Eric Adams, até para criar uma coisa assim, olha, ele é negro, ele tem que ser apoiado. E o governo do Adams foi um desastre. O Adams se meteu em corrupção flagrante, foi para a direita, rompeu com os democratas, foi, inclusive, protegido pelo Trump, porque o sistema americano é um horror. O presidente, ele controla o Ministério da Justiça, que lá, o ministro da Justiça, ele é uma mistura de advogado-geral da União, PGR e ministro da Justiça. É uma loucura. Então, o presidente consegue dar uma ordem para o ministro da Justiça e travar uma investigação federal. Foi o que o Trump fez em relação a Adams, que pulou fora da corrida de tão queimado que ele estava. E isso fez a direita democrata trazer uma figura como o Andrew Cuomo, que é filho de um ex-governador de Nova York, ele próprio foi governador, é um cara que caiu por assédio sexual. Imaginem vocês o desespero da direita democrata precisar trazer o Andrew Cuomo porque não tinha um outro candidato para a prévia. E na medida que o Andrew Cuomo perdeu a prévia e o Mandani ia ganhar, eles botaram o Andrew Cuomo para ser um candidato independente, que na realidade era o candidato da direita democrata, que teve na reta final o apoio do Trump, teve o apoio do Musk. Então, o que é louco, gente, é que o Trump resolveu mobilizar. Queimou o próprio candidato republicano que perderia, o Sliva. E ele mobilizou tudo. Musk veio falar, o Musk está brigado com o Trump, mas veio se colocar lá e eles perderam. Entendeu? E isso é um arrasa-quarteirão. E tudo que eles constroem não é aquele mito do misturar muçulmano, comunista, e pô, os caras foram eles criaram o monstro que derrotou eles, porque é um cara que é socialista, é muçulmano, e é laico, e entendeu? Eles, de certa maneira, eles estão assombrados, e se eles fizerem uma política anti-Nova York, eles vão se ferrar. E é o que eu tenho falado faz tempo, muita gente fala, o Trump está na crista da onda. O Trump perdeu tudo de relevante que foi disputado ontem, ele perdeu. O Trump está ferrado, e se o Trump mobilizar para travar o governo de Nova York, ele vai ter um problema político gigantesco, maior que Nova York. Carlito, eu sei que você precisa ir, então eu queria te liberar. Deixa eu só deixar uma pergunta para o Hugo rapidinho antes de eu ir aqui, né? Que eu tenho acompanhado o Zohan há mais ou menos 1 ano e meio, por indicação de uma amiga minha que mora lá e falou: acompanha esse cara. E eu queria recomendar para o público um bate-papo que ele tem com o Bernie Sanders em uma cafeteria, está no canal dele no YouTube, é bem interessante esse vídeo, e mostra um pouquinho de como é que ele estava meio que isolado dentro do Partido Democrata, bem próximo ali do Bernie Sanders. Tem uma polêmica, né, Hugo, que em 2020, quando o Bernie Sanders era o pré-candidato dos democratas, mesmo quando diziam que ele era comunista, nas pesquisas, ele liderava na frente do Trump, e o Partido Democrata não teve coragem de bancar a candidatura do Bernie Sanders, mesmo assim, bancou a do Biden. E aí agora a gente tem essa leva de 2 democratas de destaque, né? O prefeito de Nova York eleito agora, o Zohan,
E tem também o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, e que está utilizando muito bem as redes sociais também, esses novos meios de comunicação, e meio que está deixando o Trump meio bugado, porque as provocações que o Trump faz à esquerda, o Gavin Newsom reverte e faz contra o Trump também no espectro da esquerda contra a direita, e o Trump fica meio bugado. Você acha, Hugo, que é uma tendência para a próxima eleição nos Estados Unidos, as eleições gerais ali, não vou dizer nem a de meio de mandato que já acontece agora, mas as eleições gerais ali para substituir o Trump, esse novo formato de fazer política no campo, em tese, mais entendam esquerda americana, diferente da esquerda brasileira, tá, meu povo? Quando a gente está falando aqui mais à esquerda, é mais a esquerda do Trump, não quer dizer que sejam líderes de esquerda, né? Então, você acha que é uma tendência, Hugo, para a próxima eleição, políticos como o Zohan, que não pode ser candidato à presidência porque não é americano, né? E políticos como o Gavin Newsom ali, mas se unindo contra o Trump? E tchau. O Mandani... Tchau, Carlito. O Mandani, ele é americano, não é americano nato, ele não pode ser candidato à presidência, de fato. Mas ele está à esquerda no Partido Democrata. O Newsom, que já é um cara que ele está, digamos, no centro do partido. Ele está à esquerda do Biden ou da Kamala, mas ele não é um cara socialista. E provavelmente a cúpula do Partido Democrata vai querer bancar o Newsom. A cúpula do Partido Democrata, a priori, que é o Newsom, não. O Newsom, ele está mais à esquerda do que está aí. Mas hoje ele é um cara que ele tem se reinventado. Ele foi um governador relativamente popular, teve uma queda de popularidade lá na Califórnia e melhorou com o Trump. Então, o Trump, ele ajuda, para quem sabe aproveitar, quem sabe jogar o jogo da política, o Trump ajuda pra caramba. E agora o Newsom está nas paradas aí para poder ser candidato à presidência, vai enfrentar uma prévia dura. Acredito que com essa vitória do Mandani, a ala socialista vem forte. Não acho provável que ela ganhe uma prévia, não ganhe uma primária democrata, mas eles estão fortes, sim. Entendeu? E a coisa do Mandani realmente pode levar a uma mudança muito forte dentro do Partido Democrata. Por que o Newsom não interessa? O Newsom ele tem para essa cúpula democrata, porque ele tem uma postura, inclusive, até mais pró-China do que Biden, Kamala, certamente. Ele não esconde isso, inclusive, porque ele representa a Califórnia. Por outro lado, os interesses sionistas nos Estados Unidos estão morrendo de medo com a coisa do Mandani e do DSA. O DSA tem posições diferentes. A Ock e Bernie são muito moderados quando a questão é Israel. Mandani não esconde. Eles fizeram a campanha em unidade, porque os interessa. Mas Mandani está muito mais à esquerda que Bernie e a Ock. O cenário americano é realmente muito diferente do nosso, porque tem um grande partido de direita, que é o Partido Republicano, e o Partido Democrata é uma coisa meio maluca, que ele uniria digamos, o Biden, que é o Temer deles, até uma coisa como o Mandani, que está à esquerda, de boa parte da esquerda aqui do Brasil. Então, está todo mundo meio que numa mesma arca de Noé, né? Mas eu acredito, sim, que o Trump está morrendo de medo agora, e um detalhe importante, o Trump ele luta, sim, para conseguir a reeleição, mas a lei americana não autoriza. Ele teria que mudar o... Deu uma travada, né? Voltou aqui, deu uma... Voltou. A lei não autoriza, mas ele quer mudar a lei, né, Hugo? Ele quer mudar a lei, ou o entendimento da lei. O problema é que ele vai ter uma briga dentro do Partido Republicano. E porque o Rubio quer ser candidato e o Vance quer ser candidato também. Então, se preparem para isso também. Uma briga interna dentro do governo Trump. E se seguir a toada, está muito claro o que a gente vem falando, olhando não só quantitativamente as pesquisas, mas a qualidade das pesquisas. O Trump vai levar ferro na eleição de meio de mandato do ano que vem. E ele vai ficar... Eu também acho. E aí as coisas vão se abrir, porque vai ter uma briga interna no Partido Republicano. Isso também vai abrir um espaço para uma briga no Partido Democrata. Mas eu entendo que o lobby sionista vai trabalhar para, na falta de ter um Biden, ter uma Kamala, buscar ter um Newsom como candidato a presidente americano, que é certamente uma figura mais interessante que o Biden, bem mais capaz, mais jovem também, né? Mas, ao mesmo tempo, que pode ser omisso com essa questão lá. Agora, eles têm um problema muito grande, que é Nova York. Inclusive, a comunidade judaica de Nova York foi um candidato socialista e muçulmano e que foi um crítico vocal dessa barbaridade, que fala em genocídio, né? Fala em genocídio em Nova York, fala em genocídio em Gaza. Isso não é qualquer coisa. Então, eu acredito que o lobby sionista nos Estados Unidos está muito preocupado
e está pensando em alguma forma de reação, algum tipo de golpe para reverter essa enorme, brutal, gigantesca derrota que eles tiveram. E se eles perderam, a gente ganhou. Foi uma grande vitória, sem dúvida alguma. Eu vi uns vídeos daqueles judeus ortodoxos, aqueles declarando o voto no Mandani, né? Teve muito apoio, né? A tua impressão é que o governo Trump pode virar pato manco aí daqui a alguns meses, né, Hugo, pelo que eu estou entendendo. Porque as derrotas não foi só uma derrota em Nova York, né? Perdeu em Nova Jersey, perdeu na redefinição dos pontos distritos de votação lá na Califórnia. Eu estava querendo encontrar a palavra. Dos distritos na Califórnia. Perdeu aonde mais? Ele perdeu na Virgínia, teve eleições intermediárias na Geórgia também, que foram bem disputadas. A Geórgia deixou de ser um estado majoritariamente de direita por conta da migração interna americana, mas é sempre pau a pau, né? E as eleições que teve eleição para uma série de cargos, ela teve eleição também para, digamos assim, os desembargadores lá, né? Os ministros da Suprema Corte da Pensilvânia, os democratas ganharam. Então, cara, eu preciso olhar. Acho que travou de novo. Travou aí, Hugo? Deu uma travada. Eu não vi nenhuma vitória republicana. Não vi. Na Virgínia, por exemplo, o governo estadual era republicano. Os democratas ganharam. Os democratas já haviam vencido lá com a Câmara contra o Trump ano passado, mas eles ampliaram a margem. Né? Tiveram um voto maior do que a Câmara teve para presidente. Então, não é que acendeu um sinal amarelo para o Trump, acendeu um sinal laranja. E esse tipo de disputa que ele está fazendo, ele está indo para o pau, realmente. Isso está estimulando a ala esquerda do Partido Democrata a se destacar, porque é quem não foge da raia, quem vai para a pancada. E nessa trocação, quem está levando a vantagem é a esquerda. Então, o Trump vai fazer o quê? A história do ICE. Está assustando o eleitor hispânico. O eleitor hispânico, teve muito eleitor hispânico que votou no Trump. E agora está com medo. Entendeu? E agora o eleitor está indo, até o cara achava, o Trump vai deportar o bandido. Aí, de repente, ele está vendo o primo dele, o irmão, o amigo, o vizinho sendo levado até injustamente. Até gente que tem direito de permanecer nos Estados Unidos sendo levado embora, sendo sequestrado pelo Estado. Então, na verdade, toda essa briga do Trump, a briga com o Brasil pegou muito mal lá dentro, tanto que ele perdeu a votação do Senado, vai para a Câmara, não sei se já foi para a Câmara, o Trump pode até reverter a derrota que ele sofreu no Senado na Câmara, mas se ele perder na Câmara, o que vai demandar traição de republicanos, as tarifas contra o Brasil vão cair. Ele perdeu no Senado, gente. Muitos senadores republicanos mudaram de lado, inclusive gente da direita, que trataram essas sanções contra o Brasil como um absurdo total, porque elas são. Inclusive geram prejuízo para os Estados Unidos. Levando em consideração que o nosso país tem uma visão, é um país simpático, não é uma superpotência. Travou ali de novo. Opa! Estamos com problema aí. Na minha definição, Bernie, ele é uma figura histórica. Ele é uma figura histórica, ele é importante para aparecer ali, mas a tática dele não é capaz de definir alguma coisa. Ele é uma figura que está em fim de carreira, vai aparecer, tirar foto, mas a vitória do Mandani não foi determinada exatamente pelo Bernie propriamente, porque a estratégia do Bernie é sempre mais recuada. Se o Bernie tivesse pensado essa campanha, Renato e Dri, ele não teria topado uma campanha, a equipe dele, tão radical quanto a do Mandani, né? Então, o Bernie bate palma, tenta entender o que foi esse fenômeno com o Mandani, apoiou o Mandani, mas, evidentemente, não tem o dedo da equipe do Bernie, nem do pessoal do Bernie. Talvez ele vá apoiar a Ocasio-Cortez como uma pré-candidata, que é também uma figura muito mais ao centro do que o Mandani, e que tem, digamos assim, um afinamento maior com essa linha de centro-esquerda para o centro do Bernie, né? Mas hoje eles vão ter de responder muita coisa, porque a molecada está animada com a linha do Mandani, não com a linha exatamente do Bernie, embora ele seja uma figura ecumênica, uma figura que foi importante de trazer essa tocha, essa chama da esquerda socialista dos anos 60 para cá. Foi ele quem conseguiu sobreviver, né? Mas não é a linha dele que vai apontar para uma vitória no futuro. Aliás, eu acredito que se a candidata dos democratas e socialistas da América
for a linha do Bernie, muito provavelmente a gente terá a vitória de alguém como o Nilson na prévia. Tá ruim. Vou trazer só aqui o Corinthians Raiz, rapidamente. Hugo, o que você acha de uma aliança militar? O que eu acho de uma aliança militar com México, Colômbia, Brasil, Cuba era o correto, né? Era o correto, eu acho que era o correto ter uma aliança militar ali da América Latina de um modo geral, porque essas ameaças do Trump mostram que o rearmamento latino-americano é fundamental, né? Uma aliança, que a aliança entre os países latino-americanos para a segurança é premente, né? E não vão ser as direitas, aqui da América Latina que vão promover isso, porque eles são subservientes aos Estados Unidos, né? Então, isso é um problema. Agora, é claro que o Brasil deveria ir ao apoio da Venezuela, o Brasil deveria ir ao apoio da Colômbia e agora do próprio México, que foram ameaçados. Então, acho que já estão entendendo isso aí, já estamos entendendo isso, porque o Brasil está se movimentando para se rearmar, já fez uma proposta para furar o teto em matéria de verba para a defesa, e é isso que o Brasil tem de fazer. Exatamente o que o Brasil tem de fazer para o futuro, do contrário, a gente vai estar em maus lençóis, a gente vai estar em maus lençóis aí para um futuro próximo, né? Então, é basicamente isso, porque o Trump, vocês viram que ameaçou o Trump, ele ameaçou o México até, né, de uma incursão terrestre. Então, sim, isso aí, Corinthians Raiz, é fundamental. Ter uma discussão de defesa, uma discussão de segurança. Do contrário, a gente está bem ferrado, mas a gente tem de mobilizar também movimentos nos Estados Unidos. Ou vai desligar? Eu estou aqui. Está sem som. Vocês votaram contra esse tipo de violência. Tá. A Adri está entrando sem som. Não sei o que é o estamos com problema. O StreamYard está com problema aqui. A gente ficou sem te ouvir, Hugo. Te agradeço aí pela participação. Pedimos desculpa. E acho que é o caso de terminar o programa hoje um pouco mais cedo, já que o pessoal está voltando aí, né? E a gente tem aqui mais uma entrevistada, não sei se você vai conseguir fazer com ele. Vamos tentar. Obrigada, viu, Hugo? Imagina, gente, um abraço, sempre às ordens. Tchau, obrigada.